Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra compartilhar com vocês alguns livros cujas histórias parecem muito com algumas histórias reais. E aqui eu digo não somente histórias que foram obviamente inspiradas em acontecimentos reais, como histórias que lembram alguns acontecimentos que foram verídicos, sabe? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu curtida aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Já se inscreve se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Por lá vocês também têm outras recomendações de livros, né, outros tipos de conteúdo pra vocês, né, com relação à leitura e também, né, um pouquinho mais da minha rotina. O link fica aqui na descrição, vão lá acompanhar. Eu vou começar falando sobre um livro que eu não li ainda. Exato. A sinopse desse livro, quando eu li, ele me lembrou muito um caso que eu conheci. E eu cheguei a comentar sobre isso em um vídeo de recebidos, quando eu mostrei esse livro e eu li a sinopse. Eu falei, meu, isso aqui lembra muito um acontecimento real, né? Uma história verídica. Só que existe um espaço de tempo muito grande entre uma história e outra. Então não dá pra dizer que a ficção copiou a realidade, porque a realidade aconteceu depois. No caso, eu tô falando do livro A Escuridão, do Ragnar Jonasson. Eu acho que assim que pronuncia o nome desse autor. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês saberem qual é. Esse é um livro que tá sendo publicado aqui no Brasil agora pela editora Rua do Sabão. É um livro que eles me enviaram, assim, eu não sabia que existia esse livro, eles me mandaram porque acharam que pudesse ter a ver comigo e eu fiquei super interessada por essa história. Eu não, assim, já tô me programando pra conhecer esse livro, conhecer a escrita desse autor, que acho que é norueguês, eu acho que é isso. Minto, ele não é norueguês, ele é islandês, e o livro, né, se passa também na Islândia, em Reykjavik, que é a capital, né, da Islândia. E a gente tem essa história que, meu, quando eu li a sinopse, eu falei, cara, isso aqui me lembrou muito uma história que eu já conheço, só que é uma história real. No caso, esse livro, ele foi escrito lá na década de 40, mais ou menos, acho que em 45, 46, por aí. E a gente tem a história de uma moça russa que foi encontrada morta, né, em uma situação X ali, né, que é muito particular, então a gente vai entender conforme for lendo, mas essa moça, ela foi encontrada morta e ninguém conhece ela, ninguém sabe quem ela é, não conhece a identidade dela e, de acordo com as investigações ali, eles vão dar, né, o caso como encerrado por suicídio. Então a investigação vai concluir que ela cometeu suicídio e o caso é fechado, ninguém nunca mais ouve falar, né, a respeito disso. E alguns anos depois, a Huda, eu acho que é assim que fala, né, o sobrenome dessa protagonista, que é a investigadora, tá pra se aposentar e ela vai ter a chance de investigar um último caso, né, antes de se aposentar, e ela escolhe esse caso, né. Ela é muito intrigada pelo caso dessa moça que foi procurar, né, sei lá, foi em busca de melhores condições de vida na Islândia e acabou encontrando a morte. E ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe de onde ela veio, quer dizer, sabem que ela veio da Rússia, mas não sabem da família, não sabem de muitos detalhes da vida dessa moça. Então, essa Huda vai passar a investigar esse caso e, enfim, eu achei a premissa muito intrigante e me lembrou muito um caso de uma moça que eu cheguei a comentar isso, né, no vídeo de livros novos, que eu descobri esse caso por uma série da Netflix, que é uma série de documentário, né, na verdade, de casos não solucionados. E não tô falando aqui só de casos de crimes, né, não é só true crime. Tem uns casos, né, envolvendo sobrenatural, envolvendo OVNI, que nunca foi solucionado porque nunca tiveram uma resposta. E é um caso muito parecido com esse, só que aconteceu na década de 90, acho que foi 95 mais ou menos. Uma moça foi encontrada morta no principal hotel, no hotel mais chique, sabe, de Oslo, na Noruega. Então a gente tem também ali, né, mais um país nórdico, mais um ambiente de frio, e a gente tem o caso dessa moça que se hospedou, né, nesse hotel super chique, e as peculiaridades desse caso são muitas, porque ela fez o registro no hotel sob um nome, né, que acho que se eu me lembro bem era Jennifer, né, o nome que ela deu ali pro hotel, mas curiosamente não tem nenhum documento comprovando, sabe, a identidade dessa moça. O hotel não pediu, na verdade ela não entregou nenhum documento, nem passaporte, nada. Ela só preencheu ali a ficha dela, né, falando que ela era Jennifer e não lembro mais o sobrenome. Aí ela colocou também uma cidade de origem, que era uma cidadezinha, acho que do interior da França ou da Alemanha, acho que era da Alemanha, enfim, algum país assim. E, enfim, o caso é que essa moça ficou hospedada ali sozinha. Ela tinha uns 20 e poucos anos, na verdade até a idade dela precisou de muito tempo pra definir, né, só com a tecnologia mais recente que puderam definir isso através da ossada dela. E também através da ossada dela puderam definir de onde era a origem dela, porque eles não sabiam
absolutamente nada, né? Ela foi encontrada morta dentro do quarto e tudo levava a crer que ela tinha cometido suicídio, né? Pela forma como ela foi encontrada. Só que a investigação foi tomando outros rumos, porque algumas perguntas não tinham respostas, né? Como, por exemplo, a questão da identidade dela, a documentação que não foi entregue no hotel. Ela dizia que era de um lugar, mas aí quando foram investigar, né? Tipo, não viam registro nenhum dela nessa cidade, ninguém com esse nome. Fizeram também ali um retrato falado pra poder tentar ver se alguém reconhecia ela, mas ninguém reconheceu. Então, nenhuma família procurou ela. Então, ela, tipo assim, morreu, foi dada como, né, o caso dela foi dado como suicídio, fecharam o caso, mas ainda assim houve, né, algumas investigações por parte de um cara, né, um investigador ali, que ficou muito intrigado com essa moça, sabe? Tipo, quem é ela? Por que ninguém nunca procurou ela? Por que eles não conseguiram definir exatamente de onde ela veio? E daí só recentemente, né, com a tecnologia mais recente, que eles puderam fazer ali um estudo com a ossada dela, né, com a arcada dentária, e daí puderam definir mais ou menos qual seria a região que ela teria crescido. E é muito legal de acompanhar, inclusive, como que a tecnologia foi ficando cada vez mais precisa com relação a essas investigações e como que muitos casos que anos atrás talvez não tivessem solução, hoje em dia talvez eles tenham solução, porque a tecnologia permite que sejam feitos estudos e enfim, né, pesquisas de DNA e coisa e tal que, né, vão apontar melhor ali a direção da investigação. Então a gente tem esse caso, né, que eu achei muito parecido, assim, a circunstância, né, de como aconteceu, e só que a gente não tem uma história, só que nesse caso aqui a gente não tem uma história que foi inspirada na vida real, porque a gente tem um espaço aí de 50 anos, né, porque o livro foi escrito em 45 e o caso é de 95, então a gente tem aí, né, uns 50 anos entre uma história e outra, mas eu achei elas muito semelhantes e eu, né, quis trazer ela aqui pra vocês, pra poder trazer esse paralelo, porque eu realmente fiquei muito curiosa com isso, né? Achei muito curiosa essa semelhança. Outro livro também de suspense que foi claramente inspirado em um caso muito famoso é o livro A Garota Roubada, da Tess Stimson, que é a mesma autora de Ex-Mulher. Eu li Ex-Mulher, não li ainda A Garota Roubada, mas claramente esse foi um livro inspirado no caso da Madeleine McCann. O caso da Madeleine ficou conhecido no mundo inteiro, tem inclusive documentário na Netflix bem minucioso, né, sobre esse caso, e a gente tem a história de uma menina que ela é de origem britânica, né, ela e a família, né, a mãe, o pai e os irmãos, 2 irmãos, estavam viajando pra Portugal, né, passando as férias na Praia da Luz, em Portugal, e daí numa das noites em que eles estão na viagem, os pais deixam as crianças no quarto, vão fazer, né, um jantar ali no restaurante do hotel e daí ficam intercalando, né? A cada meia hora um levanta, vai lá ver as crianças, volta, depois de meia hora outro vai ver as crianças e volta. E é nesse intervalo, né, entre uma visita e outra no quarto que a menina some, né? A Madeleine some, ela tinha acho que 4 anos na época e até hoje nunca foi encontrada. Nunca encontraram essa menina, não encontraram nem o corpo, nem viva, nada, assim, sumiu na face da terra. A investigação tomou anos e anos e também muitos recursos e mobilizou gente do mundo inteiro pra poder tentar encontrar essa menina e até hoje não encontraram. E no documentário a gente tem, né, os diferentes rumos que a investigação foi tomando, inclusive com os próprios pais tomando protagonismo enquanto possíveis suspeitos dessa história. E aqui no A Garota Roubada a gente tem uma história muito semelhante. No caso aqui a gente tem uma mulher que é mãe solo e ela tem uma filhinha de uns 3 anos e também acontece algo muito semelhante, sabe? A filha dela desaparece numa festa, se eu me lembro bem, uma festa. A menina some, ninguém nunca vê, nunca acha, não sabe pra onde foi. Ninguém encontra essa garotinha, ela literalmente desaparece de uma hora pra outra. E a investigação também acaba apontando pra mãe como uma suspeita, né, do que pode ter acontecido, por causa, né, dos comportamentos ali que ela vai tendo. E a gente vai ter aqui também, né, um caso muito semelhante também de uma criança que desaparece no meio do nada. Também é muito semelhante com outros muitos casos, né, que acontecem, que são muito parecidos, assim, de crianças que desaparecem. Tem um episódio também dessa série, né, da Netflix, que é Casos Não Solucionados, lá, né, que eu comentei. Tem um caso, né, um episódio que vai falar sobre um caso, na verdade, vários casos de crianças que estavam desaparecendo no Brooklyn, na década de 80, eu acho. Se eu me lembro bem, é isso. E a gente acompanha o caso de 2 crianças que desapareceram, assim, gente, na luz do dia, com a mãe ali presente, sabe, num parque. As mães levavam as crianças pra poder brincar, né, pra passar um tempo ali, se distraindo, gastando energia. E, gente, em plena luz do dia, no meio de um monte de gente que também tava nesse parque, as crianças simplesmente desapareceram, sabe? Sumiam, ninguém nunca viu nada, ninguém nunca viu pra onde foi e, tipo, nunca encontraram também, até hoje, as crianças. E são muitos casos, assim, né, de crianças que desaparecem, que nunca são encontradas, nem corpo, nem nada, né, e é muito fácil, né, quando a gente vai vendo esses casos, a gente percebe que é muito fácil mesmo uma criança simplesmente desaparecer, porque é só um adulto catar ali, tipo, sei lá, dopar a criança e já era, sabe?
não encontra. E daí são várias possibilidades que acabam sendo levantadas, né, do porquê que essas crianças estariam sendo sequestradas, mas a mais, vamos dizer assim, a mais crível, né, a mais lógica é que elas tenham sido sequestradas pra serem adotadas por outras pessoas, né? Inclusive tem um outro livro que eu vou falar aqui agora, né, que é o Segredos de Família, que é um livro muito emocionante, ele é um livro muito revoltante também, que vai falar justamente sobre isso, né, sobre um esquema que acontecia nos Estados Unidos na década de 30, 40 mais ou menos, em que uma mulher era responsável pelo sequestro de crianças de famílias pobres em diferentes regiões dos Estados Unidos. Essas crianças eram sequestradas, levadas para uma espécie de orfanato, sendo que essas crianças tinham pais, né, mas enfim, elas eram levadas pra lá como órfãs e elas eram vendidas como crianças órfãs pra pessoas muito ricas que, né, por diferentes motivos ali não tinham possibilidade de ter seus filhos e que acabavam, né, fazendo essas adoções, né, com base desse orfanato aí. E é muito revoltante porque a gente percebe nessa história a conexão de autoridades com relação, né, a esses sequestros. Então, assim, é uma coisa que acontecia, sei lá, 90, 80 anos atrás, que não é difícil de acontecer hoje em dia, né? A gente sabe que, enfim, não é nem um pouco difícil de acontecer, mas as investigações acabam não chegando, sabe, até o ponto de fato, linkar, né? Então eu acho que muitos casos de crianças desaparecidas que nunca foram encontradas possivelmente tenha tido esse destino. Inclusive, nessa série da Netflix, né, nesse episódio que eu comentei, a gente tem ali um caso de uma moça que só quando ela chegou, sei lá, na sua maioridade, que ela teve a sua própria filha, se eu me lembro bem, foi isso, que ela precisou da certidão de nascimento dela, e quando ela entregou o documento, né, lá no órgão público, eles disseram, não, isso aqui não é a sua certidão original, isso aqui é um documento forjado. E daí que ela foi descobrir, então, que ela não era filha da mulher que criou ela como sendo sua filha biológica, né, e daí ela foi fazer toda aquela procura, né, através de DNA, com banco de dados de DNA. Isso é uma coisa também muito importante hoje em dia, né, pra resolução de muitos casos, assim, em que existe lá o banco de dados de DNA, eles fazem esse cruzamento de dados e conseguem chegar, né, conectar pessoas que estão desaparecidas há muitos anos. Então, eu acho que muitas crianças que foram, né, sequestradas, que desapareceram nas décadas, sei lá, de 80, 90, elas podem estar sendo encontradas hoje em dia, como é o caso dessa moça. E também a gente não pode esquecer de um caso muito famoso, né, que ficou muito famoso aqui no Brasil, que é o caso do menino Evandro, que inclusive tem um podcast maravilhoso do Ivan Mizanzuki, que vai, assim, desmiuçar totalmente essa história, né, do caso Evandro. E ele, nesse podcast, ele fala não só do Evandro, mas de outras crianças também que estavam desaparecendo, né, que desapareceram na década de 90. E quando se trata de desaparecimento de criança, todo investigador fala, né, que as primeiras horas são as mais cruciais pra encontrar e que, sei lá, 90 e tantos % dos casos de pessoas que desaparecem acabam sendo encontradas, mas existe uma pequena porcentagem de pessoas que nunca são encontradas, né, e quando é criança é pior ainda. Então, aqui eu já englobei, né, 2 livros e falei também de um podcast que também deu origem a um livro, que é o Caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. Esse é um livro de true crime que eu não li, ele tá na minha wishlist, eu tenho vontade de ler, mas eu acho que se você escutou o podcast, você já sabe em detalhes da história, e o livro ele deve se aprofundar um pouco mais, mas pra quem tiver interesse eu deixo aqui, né, também a recomendação, porque vai focar nesse caso, e enfim, eu recomendo o podcast, eu acho ele maravilhoso, é um trabalho investigativo excelente. Agora eu vou falar de um outro thriller, que é O Segredo de Rose Gold. Esse é um livro que ele é bem pouco conhecido, mas que eu gostei muito de ler. Ele é um livro claramente inspirado no caso da Didi Warren. Eu não sei se vocês vão se lembrar, acho que é Didi e Gypsy Warren, que são mãe e filha. E é um caso em que a menina, né, a filha ali dessa mulher, ela sempre teve a saúde muito debilitada, ela sempre foi criada, né, com muito zelo pela mãe, porque a mãe precisava, né, fazer os cuidados com ela por causa da saúde dela e coisa e tal. E a vida dela sempre foi assim, né, de muita dependência com relação à mãe, e a mãe sempre era vista como aquela moça, né, caridosa, que, né, totalmente devota à filha, que abria mão de tudo pra cuidar da filha e coisa e tal. Só que quando essa menina chegou, acho que nos seus 18 anos, sei lá, alguma coisa assim, ela foi descobrir, existe toda uma explicação de como ela chega nisso, mas ela acabou descobrindo que, na verdade, ela nunca teve nenhum problema de saúde e que a mãe dela acabava, né, tipo, dando pra ela ali medicações, fazendo coisas com ela que faziam com que ela ficasse debilitada, né. A mãe dela induzia, né, todos esses problemas de saúde nela, então, tipo, é uma coisa surreal de se imaginar acontecendo, mas que acontece, e o caso delas não é o único. Eu também já fiquei sabendo, né, já tive contato com outro caso de um garotinho, que a mãe fazia isso também, ela intoxicava o menino com sódio. Ele tinha crise, assim, de convulsões, era uma coisa horrorosa, e era um garotinho, assim, bebezinho mesmo. E, enfim, o livro foca numa história muito semelhante, né, a gente tem
essa personagem que a mãe tá saindo da prisão e ela foi presa por causa disso, né, por ter feito isso com a filha, e agora elas vão ter esse reencontro e a gente vai acompanhando a história tanto no presente quanto no passado, né, a gente acompanha como a mãe dela foi presa e como que vai ser a relação delas agora, né, que elas vão ter que se reconectar depois que a mãe dela foi pra prisão por fazer isso com ela, sabe? Então é uma história que é claramente inspirada e tem os seus pontos também, assim, de semelhança com a história real, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês também. E esse caso também é um outro caso que, se eu me lembro bem, tem documentário no Netflix, porque é um caso muito famoso e deram o nome de Síndrome de Munchausen, né, pra mães ou pais, né, enfim, pessoas que têm essa, vamos dizer assim, esse distúrbio, sei lá como é que chamam, mas enfim, trazendo. E esse foi então o nome que acabaram dando pra essa condição aí de pessoas que deixam, né, outras pessoas claramente debilitadas propositalmente, né, pra seu próprio benefício. Então eu fiquei muito chocada, assim, quando eu soube desse caso. E quando eu também li esse livro, porque a autora também aproxima bastante gente dessa relação entre mãe e filha, que não é nada saudável. O próximo livro é O Farol, e esse livro, ele foi um dos que eu mais gostei de ter lido no ano que eu li, acho que foi ano retrasado, e é um livro também pouquíssimo comentado, eu acho que ele merecia, sabe, um pouquinho mais enfim, ele merecia ser mais comentado. E esse livro, ele foca na história de 3 faroleiros, né, que eram homens que iam até os faróis, sabe? Farol que fica no meio da água ali pra poder ajudar a orientar navios. Então, esses faróis, eu não sei como funciona hoje em dia, mas antigamente, né, que esse livro se passa acho que na década de 70, 80, ou antes ainda, eu não lembro exatamente quando que se passa a história, mas a história real que inspirou também se passa alguns anos atrás, né? E os faróis, eles precisavam de pessoas que ficassem lá, né, faroleiros, que ficariam mexendo, fazendo a manutenção do farol. E a gente acompanha a história desses 3 homens que simplesmente desapareceram da noite pro dia. Eles foram pro farol, nunca encontraram, nunca voltou, nunca acharam vestígios desses caras, né, em lugar nenhum, e eram 3. Então, na ficção, a gente acompanha a história desses homens, a gente também vai entendendo um pouco da vida deles na Terra, né, a vida deles ali com as suas famílias, coisa e tal, então cada um tinha sua particularidade, sua peculiaridade, que vai fazendo com que a gente, assim, crie possibilidades do que pode ter acontecido com eles, e a autora dá um fim pra essa história, né, ela cria ali um final que é diferente do real, porque, na verdade, o caso real desses homens que desapareceram na vida real, eles não existe um desfecho, sabe? Eles nunca foram encontrados. Mas no livro a autora vai trazer ali o que ela, não sei, o que a mente dela inventou, sabe? Pro que pode ter acontecido com esses homens. Então a gente tem a história sendo, sabe, encaminhada nesse sentido. E é uma história que intriga muitas pessoas porque as condições que esse farol são encontrado, né, são muito peculiares, né? Tem um relógio, por exemplo, que ele ficou parado ali num horário específico. Tem uma mesa que foi encontrada como se tivesse sido montada pra alguém sentar e comer, sabe? 2 pessoas sentarem e comer. Então tem algumas coisas, assim, que são muito, sabe, intrigantes dentro do farol quando vão fazer a investigação. E no livro a autora vai usar, né, essas circunstâncias pra desenvolver a história. E eu achei que foi um livro muito bem construído e eu acho que ele é um livro que ele poderia ser mais comentado, sabe? Eu gosto muito dessa história e eu vejo poucas pessoas falando sobre. E por fim eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, só que agora é um livro que não é suspense, né? Ele tem um quezinho assim de suspense, mas ele é mais um romance assim histórico, que é Os Segredos que Guardamos. Eu já comentei aqui no canal sobre esse livro, tem um vídeo aqui sobre ele também. E ele é um livro que vai se passar durante o período da Guerra Fria e a narrativa é intercalada entre a narrativa ocidental e a narrativa oriental, né? União Soviética, Estados Unidos, a gente acompanha personagens que são protagonistas, né, e que vivem nesses diferentes países, que estavam ali, né, naquele período com uma pequena intriga, pequena entre muitas aspas. A gente acompanha aqui nessa história o surgimento da CIA, por exemplo, uma personagem ali que faz parte da CIA. Só que o livro inteiro, né, toda essa história, ela vai focar numa coisa, que é a publicação de Doutor Zhivago, que é aquele livro clássico super famoso, né, da União Soviética, de um autor soviético, na época soviético, né, enfim. Boris Pasternak foi um autor muito importante da literatura mundial e ele escreveu esse livro, né, o Doutor Zhivago, que na época foi considerado pelo governo soviético como um livro proibido. Então, esse foi um livro que não foi publicado, né, dentro da União Soviética. Ele foi publicado fora, lá na Itália. E a gente tem todo o acompanhamento, né, da publicação desse livro e como esse livro foi
visto como uma grande arma contra o governo da União Soviética, tanto pelo conteúdo dele ali, né, que era considerado pelo governo como um conteúdo proibido, quanto pelo fato de o governo ter proibido esse livro e gerar todo um burburinho, né, um questionamento do porquê que o governo estaria, qual seria a grande ameaça dentro desse livro que faria com que o governo proibisse que ele fosse publicado, sabe? Então, muitas pessoas começaram a se questionar com relação a isso, e a gente vai acompanhar ali todo o processo de publicação desse livro, e, além disso, a gente tem também o interesse dos Estados Unidos na publicação desse livro, porque, né, se é uma coisa que pode enfraquecer o governo soviético, então os Estados Unidos têm interesse. Então a gente vai ver ali, né, também um pouco da participação norte-americana na publicação desse livro e as consequências disso. É um livro muito, muito, muito bem escrito. Eu gosto demais dessa história e eu deixo aqui a recomendação pra você também, se você ainda não leu. É muito, muito legal. Bom, gente, depois de ter falado pra caramba, eu vou finalizar o vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você ficou com vontade de ler algum desses livros, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera, por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.